Deus. Filipenses capítulo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos. Obrigado. Versículo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? A partir do versículo 3. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele começa a dizer assim: Dou graças ao meu Deus sempre, que eu me lembro de vocês. E em todas as minhas orações por todos vocês, sempre eu oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o princípio até o dia de agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Deus é a minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês, com a profunda fé em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada dia mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, na realidade, contribuindo para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com muita ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra, e que teu nome seja glorificado, e que teu Espírito Santo nos instrui a ter discernimento, e que o nosso coração esteja preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem para compartilhar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, o versículo de número 13, Paulo vai dizer assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo Jesus foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Essa carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta no momento, para qualquer pessoa, um momento muito difícil. E essa pregação, ela vai se dar num dos dias que nós estávamos trabalhando lá, né, Luan? Na obra. E o Luan chegou lá falando da prisão de Paulo. Aí eu falei: Luan, então vamos pesquisar alguns pontos importantes que vai marcar ali o ministério de Paulo, porque Paulo está preso, e dentro da
da prisão, ele está mandando uma carta para encorajar os que estão do lado de fora. Essa foi a nossa conversa, não foi, Ló? Então, na caminhada cristã, há uma disposição para obedecer a palavra do Senhor. E essa disposição é essencial, porém, é uma decisão que se toma. Porque nós estávamos falando, né, o David, e aí o David falou assim: nossa, mas o encontro de Paulo foi surreal, porque ele perdeu a sua visão, e quando ele voltou adorando. E nós estávamos conversando, aí o Espírito Santo falou assim: solta para eles. O que foi mais surreal? 3 dias que Paulo estava se comunicando com Deus, ou 2 paredes de água no deserto e o povo passando em seco? Aí nós completamos e dissemos: o milagre que o Senhor fez em Paulo foi por intermédio de uma escolha. Paulo, ele não viveu uma cegueira para aceitar. Quando ele conheceu Jesus, ele disse: eu vou continuar mergulhado, eu não posso ficar na superfície, porque aquele que me chamou para essa obra vale mais. Ele é maior e melhor do que qualquer outras coisas. A obediência, ela não pode ser uma coisa externa, uma coisa superficial, mas precisa ser uma postura interna, refletindo o que você tem dentro do teu coração. Hoje é feriado. Possivelmente os irmãos que trabalham hoje estão de folga. Então deveria ser hoje, quinta-feira, feriado, o nosso domingo, todo mundo adorando. Mas por opção, alguns estão no conforto da sua casa, e isso não tem nenhum problema. Mas Paulo, quando ele levantou a mão para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tomou uma decisão na sua vida. E a decisão que Paulo tomou vai nos colocar, nos arremessar dentro de um compromisso interno entre nós e o nosso Deus. Nessa noite você decidiu estar aqui, por quê? Porque você disse: eu vou buscar a presença do Senhor, porque sem a presença dEle eu não sou nada. Então não é os milagres que Ele vai fazer, não é as coisas que Ele vai proporcionar que vai nos atrair, porque da mesma forma que Ele fez com que o mar se abrisse, 2 paredes de água de cada lado, o povo passando a seco, mas do outro lado, quando eles chegaram lá, chegaram murmurando. Então eu posso aprender que quanto maior o milagre, menos a nossa fé é manifesta. Quanto maior a bênção, menos o nosso Deus é glorificado. Mas nessa noite, nós estamos aqui diante de um texto de um homem que ele encheu o seu coração de alegria e ele esteve disposto a obedecer ao Senhor e o seu chamado, e isso foi fundamental para um relacionamento íntimo entre Paulo e o Senhor. Então a sua conexão com o céu não vai depender de quem o pastor é, não vai depender de quem o seu esposo ou a esposa é, vai depender de quem Deus é em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque se Deus ele for realmente o que os nossos lábios professam, é tudo para mim. Se Ele é tudo, Ele precisa assumir o primeiro lugar. E se Ele assume o primeiro lugar, então Paulo ele vai dizer, na medida que ele no 3º dia voltou à sua visão, ele disse: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. A obediência ela é um reflexo
Jesus. E quando buscamos com todo o nosso coração, nós amamos não aquilo que é produzido de baixo, mas aquilo que emana do alto. E nós vamos aprender algumas pérolas, alguns passos que Paulo deu, que foi crucial para que ele pudesse estar preso, mandando uma palavra de encorajamento. Agora se coloca no lugar de Pedro e Paulo. Foi chamado não, ninguém chamou, foi obrigado a ir. Porque se eu disser que foi chamado é uma ofensa. Ele estava assim com uma carta para perseguir e matar. Ele estava com uma carta da terra selada e carimbada, com os homens mais poderosos, e ninguém poderia nem olhar para Paulo. A carta da terra estava dizendo: se encontrar um cristão, mata, arranca a sua vida, e os que trazer vivo, lança na prisão. Essa era a carta da terra. Mas a carta do céu era outra. Pode vir que a partir de hoje você terá um encontro que mudará tudo o que você construiu até aqui. E à medida que Paulo ele estava ali com o seu coração, com a sua boca espumando para perseguir e matar os cristãos, o Senhor se apresenta e fala: Saulo, por que me persegues? E o que eu aprendo aqui? O Senhor fala com Paulo: por que me persegues? Porque o texto Neumann não está dizendo que Paulo estava seguindo Jesus e perseguindo Jesus, mas a voz disse: por que me persegues? Sabe por que a voz fala por que me persegues? Porque o Senhor disse assim na sua palavra, Mateus 7: aquele que fizer para um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, era como se Paulo tivesse perseguindo o próprio Deus. Sabe o que significa isso? Não fique com medo de quem se levanta contra você, porque se alguém se levanta contra você e você está com o selo da promessa, você está mergulhado na obediência, ele se levanta contra Deus. E quando eles se levantam contra Deus, aí você não precisa fazer aquela oração típica: Deus vai fazer justiça. Sabe por quê? Porque quando eles se levantam contra nós, o próprio Deus ele se levanta no teu trono e traz a resposta que nós precisamos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Paulo ele assumiu um compromisso com a sua missão. E essa foi uma das características fundamental para a sua fé ficar ativa e viva. Mas o que me chama a atenção é que o primeiro passo que Paulo deu foi dedicação inabalável. Ele foi obrigado a encontrar-se com o Criador, mas o Criador não o obrigou, ele diz de servir. Ele foi obrigado a se encontrar com Cristo, mas o Cristo não obrigou Paulo de fazer o que ele decidiu fazer. E sabe por que Paulo decidiu fazer? Porque ele teve uma dedicação inabalável. A resposta ele dá em outras cartas. Depois que eu mergulhei, depois que eu conheci, tudo que a mim e meus olhos pôde contemplar é esterco diante da glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Atos capítulo 20, versículo 24, ele vai dizer: todavia eu não importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para mim, eu já estou satisfeito. Aleluia. Então Paulo ele rejeita a sua vida e agora ele investe tudo que ele tem na presença do Senhor. Paulo ele considerou a sua missão como se fosse
passo a passo para adorar e respeitar, porque ele já fazia isso quando ele era um fariseu, um perseguidor. Quando ele fazia o seu melhor. Então nós não vamos aprender a fazer o melhor, não, nós não vamos aprender. O melhor já tem que estar entrelaçado dentro do nosso coração, por conhecer o valor e a glória do Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, que responde às nossas orações. Aleluia. Outro segredo poderoso da vida de Paulo está em 2 Coríntios capítulo 11. Paulo, ele foi persistente em meio às adversidades. Olha aí. Por que ele estava lá na prisão? Ele estava impedido de sair, de ver os seus amigos, de andar na cidade, mas ele está preso tentando encorajar os irmãos que estavam livres. Sabe por quê? Porque a persistência ele teve em meio às adversidades. 2 Coríntios ele vai escrever que as dificuldades que ele enfrentou como ministro de Cristo, eu ainda mais tenho trabalhado muito mais, tenho sofrido açoites mais do que os outros, tenho sofrido prisões mais do que os outros, perigo de morte mais do que os outros, mas eu não neguei a fé. Aleluia, glória a Deus. Como pode um homem preso me mandar uma carta de autoajuda para me motivar, eu que estou solto? Porque ele entendeu o que ele tinha que fazer. Então Paulo, Luan, ele usou as suas dificuldades a benefício da obra. Ele usou as suas dificuldades como ferramenta para que o evangelho pudesse ser pregado. E sabe o que ele fez? Como a guarda pretoriana do exército romano, sabe quem era? Os melhores soldados que os romanos tinham, estava lá cuidando da prisão. Enquanto os soldados estavam lá, Paulo preso, eu tenho certeza que alguém passou essa música para ele naquela época, e ele estava lá encarcerado e os guardas estavam ouvindo. Porque ele vive. Aleluia, Jesus. Posso crer numa que tem uma voz igual a das meninas. Porque ele vive. Ele estava cantando essa música, ele ainda preso, sabe por quê? Porque ele entendeu que aonde ele estivesse, para ele era importante pregar a palavra do nosso Criador. Paulo enfrentou inúmeras adversidades, mas a sua persistência vai mostrar o seu verdadeiro compromisso com sua missão. Cá para nós, não vamos falar para ninguém. Ele estava preso, motivando as pessoas. A gente não consegue tomar um de pirona para a cabeça passar, para a gente vir adorar. Uma dor de cabeça nos distrai. Coisa simples. Um arroz que queimou nos distrai. Coisa simples. Nós perdemos o foco, já não sabemos mais nem aonde eu estou mesmo. Aonde eu já disse a Cira? Eu estou perdido. Coisa simples. Coisa simples. O arroz não está nem acabando, está R$30 o pacote, acho que 35, está nem acabando, está na metade a lata. Nós, e agora? Como que eu vou comprar? Essas coisas têm tirado a nossa paz. Mas Paulo, de dentro da prisão, ele disse: olha, não entristeça, porque a minha prisão está contribuindo para que o evangelho seja pregado com excelência. Sabe por que Paulo estava pregando na prisão, Carlito? Porque ele tinha alegria no serviço. Ele tinha alegria no serviço do Senhor. Quando você se alegra, sabe aquela música, sabe aquele texto do Salmo que diz: alegrei-vos como quando dissermos iremos à casa do Senhor? Precisa ser uma verdade. Nós precisamos 3 horas da tarde já ficar agoniado com o horário do culto, chegar para limpar uma igreja, arrumar um copo, varrer o banheiro. Isso já é um serviço.
Senhor, aonde eu me encontro, aonde você vê que há uma necessidade, lá é o seu lugar. Aleluia. Senhor, eu não sei o que fazer, mas não vai descobrir nunca, sabe por quê? Porque o coração está disponível. O Senhor não quer pessoas só habilidosas para que Ele possa usar. Ele quer pessoas disponíveis para que Ele possa treinar e ser um bom soldado. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar: mas o que importa? De qualquer maneira, contanto que Cristo seja anunciado, eu já me alegro. Quem quer ficar preso aqui pregando as boas novas? Eu não quero. Então não espera. Não espera ser privado de tudo para anunciar as boas novas. Porque com certeza, enquanto nós mantemos a nossa vida, a nossa rotina de honestidade, nós não vamos sofrer uma prisão, mas podemos ficar presos em pensamentos que nos impedem de seguir. Os pensamentos, eles vêm de forma tão violenta que nos impede de prosseguir. E se a gente não tomar cuidado, passaremos 20, 30 anos com a mesma cantiga, com a mesma música, e não mudaremos. Mas Paulo, mesmo em situações adversas, ele encontrou alegria em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que temos para entregar nessa noite? O que temos para entregar nessa noite? Porque Paulo, para que ele chegasse nessa condição, imagina Paulo aqui, imagina, olha assim. Paulo olhou os 11 discípulos que caminharam com Jesus e aprenderam a servir a ceia. Paulo chega na primeira ceia para ceiar, e quando ele olha, estava mais para uma festa mundana do que uma ceia ao Senhor. As pessoas comendo até não aguentar mais, bebendo até se embriagar, parecia tudo, mesmo menos um culto de ceia. Paulo olha agora para os 12 que andou com Cristo, e ele não. E agora? E se Paulo tivesse a síndrome do acabei de chegar? Acabei de chegar, os caras é veterano, eles manjam. Pegou, mano? Cheguei agora. Paulo chegou. Deixa eu tomar água, vai. Se Paulo tivesse a síndrome do cheguei agora, as coisas iriam continuar do jeito que estava. Mas Paulo, ele assumiu, ele disse: olha, eu não tive o privilégio de andar com Jesus, mas eu vou compartilhar o que eu recebi do Senhor. Agora Paulo, ele não chega com a síndrome de que vai resolver tudo. Ele chega com a vontade de fazer o que ele recebeu do céu. E o que ele recebeu do céu, ele entregou. E só entrega quem recebe do alto. Porque quem recebe da terra quer guardar para ser o quê? Para ser o melhor. Mas quem recebe do céu, ele não guarda, porque ele aprende a compartilhar. Porque ele sabe, se ele compartilhar, o Senhor multiplica. Aleluia. E sabe o que me encanta em Paulo? Para a gente já partir para o final, que ele tinha foco na meta final. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele vai falar: irmãos, não penso eu que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que estão atrás de mim e avanço para aquelas que estão diante. Mas as coisas que estavam diante de Paulo tinham direcionamento. O versículo, ele vai dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus que está em Cristo Jesus.
A meta final de Paulo não era lutar para agradar homens. A reta final de Paulo era lutar para pregar o Evangelho. É por isso que nós não devemos dormir e acordar como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Mas eu chamei tantas vezes. Mas eu mandei tantas, não vou mandar mais. Manda! Porque se Cristo tivesse olhado para nós, Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós éramos pecadores. Se Jesus olhasse para lá e dizer, só tem pecadores, eu não vou morrer, já era para nós. Mas o Cristo olha lá, só tem pecadores, mas eu vou descer para fazer a obra do meu Pai e vou santificá-los e trazê-los de volta para casa. Aleluia. E a nossa missão é trazer as pessoas que não conheceram e as que estão se perdendo de volta para a casa do Pai. Então precisamos ter a nossa meta na nossa mente, porque Paulo ele focava na meta final, e a meta final era o prêmio celestial que estava em Cristo Jesus. Mas por que Paulo conseguiu fazer tudo isso? Porque ele tinha confiança no poder de Deus. E sabe o que é ter confiança no poder de Deus? É estar impedido de fazer o que você mais deseja, mas ver a obra de Deus alavancando e subindo, ver as pessoas se transformando. E sabe o que Paulo fez? Ele mudou a canção. Mudou. Os guardas, ele estava cantando, porque ele vive. E agora, ele está cantando, sabe qual música? Combati o bom combate. Oh, glória, aleluia. E essa música ninguém deu para ele não. Ele disse, combati o bom combate. Por quê? Estou fazendo o que o Senhor me chamou para eu fazer. Aleluia. Completei a carreira. Eu olhei para as adversidades da vida, mas continuei prosseguindo para o alvo. Guardei a fé. As propostas veio, o soldado veio tentando me matar, mas eu não temia aquele que poderia tirar a minha vida. Por quê? Porque eu sabia que o dia que eu tombasse na terra, eu ia acordar com Cristo Jesus nas alturas. Aleluia! Então nós não temos que temer o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é incerto. Mas o dia de amanhã é incerto para aqueles que não esperam por ninguém. Mas nós que fomos lavados e remidos, sabe, Isa, que vai se batizar domingo que vem, nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o dia de amanhã tem sentido, sabe por quê? Porque se eu não conseguir contemplar a minha família, eu sei que eu vou estar com o meu Deus, aleluia, guardado com Ele até o dia da redenção plena. glória a Deus. Então não vamos temer aquilo que pode acontecer conosco. Tenha uma busca sincera, priorize a dedicação, cria uma intimidade com Deus, para que você possa ter confiança e dependência. E depender aqui não é a gente olhar para tudo que o Senhor nos compartilhou e ter uma segurança, uma sensação de que não falta nada. Não é. Depender de Deus é entender que mesmo que falte tudo que a gente tem, Ele está lá no mesmo lugar, cuidando diretamente de cada um de nós. E nós podemos cantar a mesma música que Paulo cantou, mas a gente também precisa assumir os mesmos compromissos que ele assumiu. Esse evangelho que foi anunciado para nós, que à medida que eu venho para a igreja, à medida que eu aceito Jesus, agora eu passo por uma bolha e as coisas começam a dar certo. Esse é um falso evangelho, porque Jesus não morreu para as coisas darem certo. Jesus morreu e ressuscitou para nos levar de volta para a casa do Pai. Aleluia. E como que eu faço agora, pastor? Eu preciso fazer um propósito, uma campanha de X, de Y? Não, você não precisa se sacrificar tanto. Você precisa somente obedecer a palavra do Senhor,
é ser fiel em cada direcionamento, que você vai viver os melhores dias na terra. Glória a Deus. Porque à medida que nós somos obedientes, Ele derrama a sua plenitude sobre as nossas vidas. Então, se depende de mim, dependeu de mim estar casado com a pastora até hoje, dependeu de mim, dependeu das coisas que eu tive que largar, dependeu dela estar casado comigo até hoje, das coisas que ela teve que assumir. Então, o que Deus tem a ver com isso? Agora o Espírito Santo que mora dentro de mim faz eu amar essa mulher todos os dias da minha vida. Mesmo quando ela pega o meu cartão de crédito para estourar, eu amo ela do mesmo jeito. Mas falo, cuidado com o limite. Mas é só para poder a gente entender. Independente de qualquer coisa, nós precisamos amar. Porque não é uma dificuldade simples que nós vamos abandonar tudo. Porque Jesus, Ele assumiu, Ele enfrentou a morte, o sofrimento para gerar a sua igreja, para gerar a sua noiva. E à medida que Ele foi gerando a noiva, agora imagina, Natalice, Jesus chegando lá no céu, chegando na casa dele, todo marcado, vamos assim ilustrar, todo marcado, e aí as pessoas perguntando, aqui é a minha cabeça, não tem isso na Bíblia. Não tem na Bíblia. Mas imagina, aí Jesus chegando lá, já estão todo marcado, e aqueles anjos perguntando: que é isso aí? Está todo arranhado por quê? Está arranhado, tá? Mas fizeram isso por quê? Aí Jesus olha para os anjos e disseram assim: olha, se eu quisesse dar uma estraladinha, falar, papai, manda anjos para resolver esse problema, ele já tinha resolvido. Aí Jesus, ele respondeu para os anjos: cada marquinha aqui era uma vida que foi gerada em nome do papai. Então o sangue que correu na cruz do Calvário foi por mim, foi por você. Então alegre o seu coração. Não olha para as coisas que para trás ficaram, dizendo eu era feliz e não sabia. Não, você se acostumava, como eu me acostumei, comer, estar em lugares ruins. Mas feliz eu sou hoje com a presença do Senhor. Feliz eu sou hoje com os presentes do Senhor. Feliz eu sou hoje com a igreja do Senhor. E feliz eu estou hoje servindo o Todo-Poderoso. Então alegre o seu coração por ser um servo, por ser uma serva